O filme começa nos mostrando Julie James entrando em uma catedral, e assim que se coloca em frente ao confessionário, revela para o padre que havia tirado a vida de um homem, diz que estava tendo pesadelos com o mesmo, e que o nome desse homem era Benjamin Willis. Assim que anuncia o nome de Benjamin, o padre responde que sabia o que tinha acontecido, e com isso, o filme nos revela que o padre que Julie estava confessando era na verdade Benjamin Willis, que diz saber o que a jovem havia feito no verão passado. Logo que o homem ataca Julie, o filme nos mostra que tudo não passava de um pesadelo, e assim que acorda assustada, a jovem se retira da sala de aula da faculdade. Enquanto estava indo para casa, Will Benson acompanha a moça e pergunta o que havia acontecido, e Julie revela que seus pesadelos estavam cada vez pior, o que estava atrapalhando seu dia a dia. Assim que se despedem e seguem os seus destinos, Ray Bronson, o namorado de Julie, aparece para a moça, e questiona sobre o rapaz que estava acompanhando-a, e ao longo da conversa, Ray revela que havia planejado o cronograma do feriado de 4 de julho, onde iriam passar o fim de semana juntos em Southport. Como resposta, Julie diz que ainda não estava preparada para voltar para a pequena cidade e que preferiria passar o feriado ali mesmo em Boston. E após uma pequena discussão, Ray se retira sem se despedir da jovem. Na noite do mesmo dia, enquanto Julie estava dormindo, a jovem acorda ao ouvir alguém entrando em seu apartamento, e após se armar com uma faca, começa a investigar quem estava no local, e não muito tempo depois, descobre que era sua amiga Carla Wilson buscando uma roupa no closet do seu quarto. Durante a conversa, Carla diz para sua amiga que ela deveria sair de casa para comemorar o feriado. Porém, Julie responde que estava preocupada com Ray, e ao longo do diálogo, Carla convence sua amiga a não ficar em casa. Posteriormente, o filme nos mostra Carla trabalhando em uma balada enquanto Julie bebe alguns drinks, e ao longo de seu trabalho, Tyrell Martin, um amigo das jovens, aborda Carla para irem para um local mais isolado, e ao longo da conversa do trio, o grupo se une e vão para a pista de dança. Assim que chegam no local, Will se aproxima do trio e começa a conversar com Julie. Enquanto estava buscando uma bebida para a jovem, Julie avista um homem vestido de pescador, e logo que começa a se aproximar do homem, o mesmo desaparece, e em seguida, assim que Will retorna com as bebidas, Julie diz que precisava se retirar e voltar para casa. Na manhã seguinte, assim que Julie encontra sua amiga, o telefone toca e Carla atende pensando que era Tyrell. Entretanto, descobre que era o apresentador de uma rádio ligando para presentear as jovens com uma viagem para 4 pessoas, e para ganhar o prêmio, precisavam responder uma pergunta corretamente. Logo em seguida, a moça responde o questionário corretamente, e assim, Carla diz que Julie precisava convidar mais alguém para acompanhá-las. Depois disso, Julie liga para Ray para convidá-lo para ir para as Bahamas com seus amigos. Porém, o rapaz inicia uma discussão e diz que não poderia viajar graças a seu trabalho, e após desligar a ligação, David diz para seu amigo que deveria parar de se fazer de difícil e ir viajar com sua namorada, e não muito tempo depois, Ray revela que estava pretendendo pedir Julie em casamento. Enquanto estava indo encontrar a moça, Ray e Dave encontram um carro parado no meio da estrada e um homem deitado no asfalto, e com isso, Ray desce da caminhonete e se aproxima para averiguar. Entretanto, descobre que tudo não passava de uma armadilha. Assim que avisa seu amigo sobre o que estava acontecendo, Dave é atacado por um homem com roupa de pescador que estava utilizando uma garra como arma, e não muito tempo depois, começa a perseguir Ray com a caminhonete, e ao longo de sua fuga, o rapaz desce rolando de um barranco da estrada. Em seguida, o filme nos mostra Julie e Carla comentando sobre o comportamento de Ray, e não muito tempo depois, Tyrell e Will chegam no local para buscarem as jovens, e logo após, o filme nos mostra o grupo de amigos viajando até seu destino. Assim que chegam nas Bahamas, vão até o hotel para guardarem suas malas, e após algum tempo procurando pelo responsável do local, o Sr. Brooks se apresenta e recepciona um grupo de maneira hostil, e ao longo do diálogo, Brooks revela que eles iriam passar por algumas dificuldades, já que o local iria receber uma grande quantidade de chuva. Depois disso, o filme nos mostra Ray em um hospital enquanto os médicos comentam sobre o que aconteceu com o rapaz, mas não muito tempo depois, os doutores descobrem que o jovem havia desaparecido. Na noite do mesmo dia, Tyrell e Will vão até o bar do hotel para buscarem algumas bebidas, e assim, conhecem a bartender do local chamada Nancy, e logo em seguida, Julie e Carla aparecem no bar e se unem aos rapazes. Após receberem seus drinks, o grupo decide cantar no karaokê, mas enquanto Julie estava cantando uma canção, a letra da música é alterada e aparece uma mensagem dizendo: "Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado." Graças a isso, Julie fica assustada com a situação e se retira para o quarto do hotel, mas assim que chega no local, encontra uma mensagem deixada para ela, e assim que abre a correspondência, descobre que Will havia feito uma surpresa romântica enquanto se assusta com o rapaz chegando repentinamente. Após se desculparem um com o outro, Will se retira do quarto e diz que ficará um tempo fora. Enquanto isso,
Carla anuncia para Tyrell que irá nadar um pouco na piscina do hotel. Depois disso, o filme nos mostra o responsável pelas embarcações do local recolhendo um dos barcos e colocando-o em um local seguro. Entretanto, o homem é arremessado na água graças a uma corda amarrada em seu pé, e assim que tenta voltar para a plataforma, é eliminado pelo homem vestido de pescador. Posteriormente, o filme nos mostra Ray ligando para o hotel onde Julie estava. Entretanto, ninguém lhe atende. Logo em seguida, vemos a camareira do hotel entrando nos quartos para recolher os lençóis para lavar. Porém, percebe que em um dos lençóis havia uma grande quantidade de sangue, mas enquanto estava averiguando o objeto, é executada pelo pescador. Nesse intervalo, Carla e Tyrell aproveitam seu tempo na piscina. Entretanto, Will aparece no local e interrompe a relação do casal, e ao longo da conversa, começam a falar sobre a Julie. Logo em seguida, o filme nos mostra Julie se banhando, mas ao longo de seu banho, escuta alguns sons vindo do quarto, e assim, caminha pelo local para descobrir de onde os barulhos vinham, e não muito tempo depois, encontra um dos corpos que o pescador havia executado. Com isso, Julie vai até seus amigos para relatar o que havia acontecido. Entretanto, assim que vão até o local para averiguar, não encontram o corpo do homem, e assim, uma discussão entre o grupo se levanta, e Julie diz que gostaria de sair da ilha e voltar para casa. Porém, o Sr. Brooks diz que isso seria impossível, já que os barcos estavam guardados, e uma tempestade estava a caminho. Depois disso, o filme nos mostra o pescador atacando um dos jovens que trabalhava no hotel, e não muito tempo depois, elimina utilizando uma tesoura de jardinagem. Posteriormente, vemos Ray entrando em uma casa de penhores, e assim que começa a negociar com o responsável do local, diz que gostaria de trocar o anel de noivado que iria dar para Julie por um revólver carregado. Em seguida, o filme nos mostra o grupo de amigos dormindo todos em uma mesma cama, e após algum tempo, Tyrell começa a reclamar pelo comportamento de Julie, e Carla pede para que os rapazes se separem delas enquanto as jovens procurarão algo para esquecer o ocorrido. Com isso, Julie e Carla vão até a academia do hotel para se exercitarem. Entretanto, o plano não funciona como esperado, e assim, Carla pede para que sua amiga se bronzeie na máquina de bronzeamento artificial. Logo após, enquanto Carla se exercitava na academia, começa a ouvir alguns ruídos vindo de um local próximo, e assim que se aproxima para averiguar, descobre que a secadora de roupas estava sobrecarregada, e logo que abre a máquina, encontra a camareira do hotel sem vida. Enquanto isso, Will e Tyrell procuram os funcionários do local para descobrirem aonde estavam os equipamentos de ping-pong, e assim que entram no quarto de um dos funcionários, encontram-o sem vida. Ainda no mesmo momento, enquanto Julie estava na máquina de bronzeamento, o filme nos mostra o pescador entrando no local, prendendo a moça no maquinário, e aumentando a potência do equipamento, e assim que se retira, Julie chama por sua amiga e percebe que estava presa no equipamento. Graças a isso, Julie começa a gritar por sua amiga, e Will e Tyrell escutam a jovem e correm para socorrê-la, e ao longo do caminho, encontram Carla aprisionada na lavanderia do hotel, e após libertá-la, encontram Julie na máquina de bronzeamento e a retiram do equipamento. Com isso, o grupo de amigos procuram pelo Sr. Brooks para conseguir se comunicar com as pessoas de fora da ilha. Porém, encontram-no sem vida, e com a mensagem escrita, "Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado." Graças a isso, Julie acompanhada de seus amigos correm para o cais da ilha, e assim que chegam no local, Julie revela o que havia feito nos 2 últimos verões passados, e com isso, Tyrell diz que Julie estava enlouquecendo, e começa a suspeitar do último funcionário do hotel chamado Estes, e assim o grupo vai em busca do homem. Enquanto isso, o filme nos mostra Ray gravemente ferido dentro de um ônibus, com o destino para as Bahamas. Assim que chegam no quarto de Estes, começam a procurar pelo homem. Entretanto, Julie encontra um armário de rituais usado pelo funcionário, e assim, Tyrell encontra alguns objetos que pertenciam ao grupo de amigos, e chegam à conclusão que o homem era praticante de voodoo. Logo em seguida, o grupo se separa, e assim, Will e Tyrell vão em busca de algum tipo de armamento enquanto Julie e Carla esperavam no hotel, e logo que os rapazes se retiram, Julie começa a caminhar pelo hall. Entretanto, as luzes do local se apagam graças à tempestade. Apesar disso, Julie continua caminhando até um globo terrestre que havia no local, e assim que chega próximo do objeto, descobre que a resposta que havia respondido para o apresentador da rádio era incorreta, e logo em seguida, Estes aparece atrás da jovem, mas Tyrell intercepta e começa a ameaçá-lo. Porém, Julie pede que solte o homem, e diz que ele era inocente. Ao longo da discussão, Estes revela que Benjamin Willis, o pescador que o grupo estava procurando, já trabalhou no hotel, e diz que ele havia visto o homem ao longo da semana. Posteriormente, o filme nos mostra Ray entrando em um estabelecimento onde alugava barcos, e logo que entra no local, pede para que o homem o leve até a ilha onde Julie estava. Porém, o homem nega o pedido, já que estava uma forte tempestade do lado de fora,
e graças a isso, o rapaz ameaça o homem com o revólver que havia comprado. Enquanto Estes levava o grupo de amigos até o local onde tinha visto Benjamin, começa a falar sobre o desenvolvimento do pescador na ilha, e não muito tempo depois, encontra um local onde a esposa de Benjamin estava enterrada. Entretanto, encontram uma cova aberta com o nome de Julie James na lápide, e com isso, Estes se retira do local. Após uma pequena discussão, Will decide procurar Estes para ajudá-los, enquanto o resto do grupo voltam para o hotel para ficarem em segurança. Assim que chegam na cozinha do hotel, se armam com algumas facas que encontram. Enquanto isso, Will encontra Estes colocando um barco na água, mas assim que se aproxima, o homem agride o rapaz com um remo de madeira. No hotel, enquanto Tyrell procura por comida na despensa do local, escuta um barulho vindo por detrás de uma porta, e assim que a abre, Nancy aparece e começa a agredir o rapaz. Enquanto isso, o filme nos mostra Ray navegando, porém, encontra dificuldade para se comunicar com a base da ilha. Após isso, o grupo começa a discutir no hotel. Enquanto Tyrell reclamava de suas férias, o pescador aparece e elimina o jovem, e graças a isso, as moças começam a correr do homem, e logo em seguida, encontram abrigo no sótão do hotel. Não muito tempo depois, Benjamin consegue subir até o local, e assim que consegue alcançar Carla, ataca a jovem e os dois caem em um dos quartos, e enquanto estava fugindo, a jovem cai na estufa do hotel. Assim que se levanta, descobre que estava trancada no local, e não muito tempo depois, Julie e Nancy encontram Carla. E enquanto estavam libertando sua amiga, o pescador aparece e começa a se aproximar da jovem. Enquanto o homem se aproximava, Julie encontra um machado de emergência e consegue libertar Carla quebrando o vidro da porta. E assim, o grupo corre até um abrigo secreto que havia no hotel, e logo que entram no local, encontram os corpos de todos que o pescador tinha eliminado. Ao longo do susto, Will aparece no local e guia as jovens para dentro do hotel, e Julie descobre que o rapaz estava ferido. E assim que Nancy e Carla se retiram para buscar o kit de primeiros socorros, Will revela que o sangue em sua roupa não lhe pertencia, e graças a isso, Julie descobre que o apresentador de rádio na verdade era Will Benson. Assim que Nancy e Carla encontram o kit de primeiros socorros, Estes aparece no local gravemente ferido, e logo em seguida, o pescador aparece na recepção e elimina Nancy, e posteriormente, começa a perseguir Carla. Enquanto isso, Will leva Julie até a cova que estava aberta, e assim que a jovem questiona-o sobre o porquê estava fazendo aquilo com ela, descobre que Will Benson era filho de Benjamin Willis. Assim que o pescador prepara seu ataque final na jovem, Ray aparece no local e ordena que o homem solte Julie. Porém, assim que aperta o gatilho da arma, descobre que ela não estava funcionando, e assim, Will ataca o jovem e uma briga se inicia. Ao longo da batalha, Ray começa a perder para Will, e assim que Benjamin iria executar seu golpe final no rapaz, Ray ataca Will, e Benjamin executa seu próprio filho. Enfurecido, o pescador se prepara para finalizar Ray. Entretanto, Julie reaparece no local e atira contra o homem, e assim, Benjamin Willis cai na cova que tinha aberto para Julie. Depois disso, o casal retorna para o hotel já de manhã, e assim que chegam no local, a guarda costeira aparece de helicóptero para socorrer os sobreviventes do hotel, e não muito tempo depois, Carla aparece e se une à dupla. Posteriormente, o filme nos mostra Julie entrando em sua nova casa, e enquanto estavam se preparando para dormir, a moça escuta alguns barulhos vindo dos cômodos próximos, e assim que começa a caminhar para descobrir de onde os sons vinham, o filme nos mostra alguém entrando no banheiro com Ray. Depois disso, Julie não encontra nada de suspeito, e assim que se acalma sobre o que havia acontecido com ela anteriormente, é atacada por Benjamin Willis. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!